Provavelmente você que está me assistindo agora já passou por muitos momentos de alegria e também já viveu momentos de tristeza ou momentos de perdas. Mas saiba que Deus, Ele coloca pessoas nos seus caminhos para que essas pessoas estejam orando com você. Você sabia que Deus ele tem uma bênção especial para aqueles que se unem em comunhão com os amigos e com os irmãos para estarem em oração? Existe uma comunhão entre os irmãos, que é uma comunhão de oração, aonde o Senhor ordena a bênção. E esse é o tema do vídeo de hoje. Seja bem-vindo ao canal A Lâmpada para os Meus Pés. Todos nós fomos atingidos de maneira direta ou de maneira indireta por essa crise de saúde que está acontecendo em todo o mundo. Todos nós perdemos algum ente querido ou pelo menos conhecemos alguém que perdeu um familiar. E é em momentos como esse que Deus coloca pessoas em nossos caminhos para que nós estejamos em comunhão com essas pessoas em oração. Existe um tipo de comunhão que não é uma comunhão de repartir alimento, não é uma comunhão de estar ali conversando e festejando, mas é uma comunhão que nós precisamos estar com os irmãos em oração. Vai lá comigo em Daniel capítulo 2, lê comigo primeiro o versículo 12. Olha só o que diz. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Bom, aqui neste texto e neste contexto, nós vemos o rei Nabucodonosor tendo um sonho. E ali entre os sábios que tinham na Babilônia estava Daniel e os seus amigos. Eu sei que você conhece a história que a Babilônia levou o povo de Israel cativo para o território babilônico. E ali no palácio do rei Nabucodonosor estavam os sábios. E entre esses sábios estava Daniel e os outros amigos de Daniel, todos estes servos do Deus Altíssimo. Nabucodonosor teve um sonho e ele reuniu todos os seus sábios para que aquele sonho fosse revelado e interpretado. Ali os magos e os sábios não conseguiram interpretar o sonho de Nabucodonosor. Então ele dá a ordem para que todos os sábios fossem mortos porque ninguém conseguia revelar o sonho que ele teve e muito menos a interpretação. Esse texto que eu acabei de ler fala sobre a ordem que Nabucodonosor está dando para que todos os sábios fossem mortos porque ninguém conseguia revelar este sonho. Neste momento, nós vemos Daniel se levantando e orando com seus amigos para que os sábios da Babilônia não fossem mortos, porque Deus o revelaria e interpretaria aquele sonho. Vai lá comigo no versículo 16. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, a Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Então aqui nós vemos Deus revelando a Daniel. Só que você percebeu o que aconteceu antes de Deus revelar a Daniel? Daniel, ele chama os seus amigos para estarem em oração, para que Deus respondesse a eles a respeito daquilo que tinha sido feito. O rei Nabucodonosor, ele tinha dado a ordem para que todos os sábios da Babilônia fossem mortos. E no meio destes sábios estava Daniel e todos estes amigos de Daniel. E aqui nós vemos o profeta Daniel se unindo com seus amigos para orar a Deus a respeito de um mal que aconteceria não somente com ele e com seus amigos, mas com todos os sábios da Babilônia. Existe uma bênção especial sobre aqueles que se unem com os seus amigos para estarem em comunhão, clamando pelo favor do Criador dos céus e da terra. Provavelmente Deus já tem colocado pessoas nos seus caminhos
para estarem orando por você e para que você esteja orando por essas pessoas. Deus, Ele ama que os seus filhos estejam unidos em comunhão para buscar a presença dEle. Saiba que se você está orando sozinho, Deus, Ele responde às suas orações em um momento solitário, mas uma bênção especial é revelada e é derramada sobre aqueles que estão em comunhão, orando pela presença do Altíssimo. Vai lá comigo em Salmos capítulo 133. Olha só o que diz. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, e como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Talvez seja uma mensagem apenas poética ou bonita, mas existem grandes revelações neste texto. Primeiro ele diz, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E talvez você pense, peraí, ele não está falando de oração. Sim, ele está falando de oração. Porque logo em seguida ele fala assim, é como óleo precioso sobre a cabeça, aqui fala de unção. Unção, derramar do Espírito de Deus, o qual desce para a barba de Arão. E talvez você se pergunte, por que ele cita Arão? Arão foi o primeiro sumo sacerdote. A função do sumo sacerdote era ser representante dos homens diante de Deus. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para fazer ali as orações e os sacrifícios a Deus em favor dos pecados de todo o povo. Então, quando ele fala a respeito de Arão, ele está falando de uma bênção que vem sobre aqueles que estão em oração, aqueles que estão representando os homens diante de Deus. Saiba que é agradável ao Senhor que você esteja em oração, buscando a presença de Deus com seus irmãos. Existe uma bênção que Deus quer derramar sobre a sua vida, mas essa bênção especial só virá se você estiver em oração com essas pessoas que Deus tem colocado em seus caminhos. Não ignore aquele irmãozinho ou aquela irmãzinha que fica ali pegando no seu pé para que você ore mais, porque isso é bênção do Senhor sobre a sua vida. Mais uma vez eu te agradeço pela sua incrível companhia e que Deus te abençoe ricamente.